Olá pessoal, boa tarde, olá sexto ano, olá 601, olá 603. Tudo bem, gente? Espero encontrar vocês para essa primeira aula, todos com saúde, todos bem, todos em casa, né? Então, nós vamos começar, né, esse novo momento da gente falando um pouquinho sobre o objeto principal, né, do estudo de matemática, que são os números, né? Não dá para a gente imaginar, né, falar em matemática sem falar em números. Então esse é o assunto do nosso primeiro encontro, né, desse primeiro trabalho, aqui, desse primeiro momento, né, de aula virtual, de aula online, né, de aulas gravadas para vocês. E a gente vai falar um pouquinho sobre números, um pouquinho sobre a história dos números, né, os números que nós costumamos usar aqui, números que foram muito usados no passado e que ainda são, em alguns casos, usados hoje, certo? Então, esse é o assunto do nosso primeiro encontro, da nossa primeira aula, tá bom? Então, vamos lá? Então, a gente pode começar colocando essa imagem aí, né, como exemplo, né, de como os números eles estão presentes, né, de várias formas, em várias situações, e com várias, como é que eu vou dizer, funções, né? Você pode usar o número para medir, você pode usar número para contar, né? Você pode usar número para várias coisas, né? Então essa é uma imagem, né? Tem uma legenda aqui escrita, ó, em junho de 2013, julho, perdão. Na França, o brasileiro Alain Fonteles tornou-se campeão mundial dos 100 metros na categoria dos biamputados com o tempo de 10 segundos e 80 centésimos, no caso, né? Então você tem aqui o número também da camiseta dele, né? O número dele da corrida, que é o 0221. Então você tem vários números sendo usados aí para várias coisas, né? Então, a gente sabe que os números são importantes na nossa vida, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, os números nem sempre foram assim. Ó, nessa imagem aí, nesse quadro aí, a gente tem alguns sistemas de numeração que foram usados, muito mais usados no passado, né? Mas que foram usados. Ó, você tem o sistema egípcio, né? Que trabalha aí com os pauzinhos. Você tem o sistema babilônico, né? Que tem esses símbolos aí, que eu não sei exatamente o que seriam. O sistema romano, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né? Ainda é muito usado, né? O sistema romano. Aí tem o sistema chinês, sistema maia e o nosso sistema, né? Que é o indo-arábico, não está com esse nome aí, mas os algarismos que a gente utiliza para escrever os nossos números são números são símbolos, né? Indo-arábicos, do sistema indo-arábico de numeração. Tá certo? Ou mais comum aí dizer que a gente trabalha com números algarismos decimais, né? Um total aí de 10 algarismos, tá bom? Porque o número 10, ele tá ali, ele não é um algarismo, né? Já é um número com 2 algarismos. O algarismo ali seria o 0, né? Então, de 0 a 9 são 10 algarismos. Tudo bem? Bom, agora a gente vai assistir um pequeno videozinho falando sobre a história dos números, tá? Pequenininho o vídeo, só para a gente ter uma ideiazinha diferente aí, né, de como que os números surgiram. Vamos lá? Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja,
desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Então, pessoal, viram? Um videozinho pequenininho, um videozinho contando rapidinho a evolução na história dos números e tal. Bem legal, né? Então, o sistema romano de numeração é um sistema importante até hoje, né? Existe ainda, né, na nossa cultura, nas coisas que fazemos, nas coisas que nós vemos, estão lá os números com algarismos romanos. Afinal de contas, eles utilizam letras do alfabeto latino, do nosso alfabeto, né, para representar esses números. Então, vale a pena a gente dar uma atenção maior um pouquinho aos algarismos romanos, aos números, né, escritos nesse sistema de numeração, certo? E aí você tem esse quadro que tem as sete letras, né, que representam valores específicos nesse sistema de numeração. A gente tem sempre maiúsculas, tá, gente? A gente tem a letra I, que representa uma unidade. A gente tem a letra V, que representa 5 unidades. A gente tem a letra X, que representa 10 unidades. A gente tem a letra L, que representa 50 unidades. A gente tem a letra C, que representa 100 unidades. A letra D, que representa 500 unidades. E a letra M, que representa 1000 unidades. Para que a gente consiga escrever qualquer número nesse sistema de numeração, a gente não precisa mais do que essas letras, tá bom? Agora, a gente só tem que obedecer a algumas regrinhas para não bagunçar, ou seja, para a gente escrever o número 19, por exemplo, né, eu não posso escrever o número 15 mais 4. Né? Então, a gente tem que observar algumas regrinhas para escrever corretamente, tá, os números no sistema de numeração romano. Então, vamos lá. Primeira regrinha: quando uma letra é escrita à direita de outra, de valor igual ou maior, adicionam-se os valores
Vejam alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho aqui a letra V. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para marcar direitinho o que eu estou falando. Ó, a gente tem aqui a letra V, que vale 5, e tem 2 Is, que vale 1 cada um, escrito à direita do 5. Isso quer dizer que eu vou somar 2 unidades ao 5, e aí eu vou encontrar o número 7. Certo? Agora, isso só vale se a letra que eu escrevi à direita tiver menor valor do que a letra que está à esquerda. Então, por exemplo, o 15 é a letra que representa o 10 mais a letra que representa o 5. Né? Mas pode ser igual também. Se eu faço aqui, ó, XX é 10 mais 10, né? Que dá 20. Ok? Ó, eu tenho o C, que é 100, o L, que é 50, né? O X, que é 10. Veja bem que à direita eu só escrevo valores, né? Eu só escrevo letras que representam números menores do que aqueles que estão à sua esquerda. Tá certo? Então, ó, esse L, que representa 50, à esquerda, né, aqui do C, significa 150. Só que aí quando eu coloco 2x aqui, eu somo mais 20, aí eu vou a 170. E quando eu coloco esse i aqui, somo mais 1 e chego no número 171. Então, sempre que eu escrevo números ou letras, né, que representam números à direita de números ou de letras que têm valor maior, eu somo esses valores. Essa é a primeira regrinha. A segunda regrinha diz o seguinte, que somente as letras I, X, C e M podem ser repetidas seguidamente, até 3 vezes, certo? Então, ó, por exemplo, o número 3 vezes o I. O número 4, eu já não posso fazer 4 izinhos. Por quê? Porque o número 4 precisaria de 4 izinhos, sendo que eu só posso repetir a mesma letra até 3 vezes. Então, eu tenho aqui os números 3, 30, né, 21, todos dando exemplo aí de que eu posso, no máximo, usar 3 vezes repetida a mesma letra. Então, aqui, por exemplo, ó, 3 vezes o 100, 300. 2 vezes o X, 20. 3 vezes o I, né? 323. Tá certo? Essa é uma regrinha importante, tem que ser respeitada. Nunca escrever mais do que 3 vezes repetido mesma letra. Beleza, mais uma regrinha. Quando uma das letras I, X ou C é escrita à esquerda de outra de maior valor, a gente vai subtrair. Lembra lá que a primeira regra é que se eu escrevo à direita, eu somo. Agora, se eu escrevo à esquerda, eu subtraio, tá? O respectivo valor. Né? O I só pode aparecer antes do V ou do X. O X só pode aparecer antes do L ou do C. E o C só pode aparecer antes do D ou do M. Ou seja, só pode aparecer do lado de valores de letras maiores. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o V que representa 5, eu tenho o I que representa 1 à esquerda dele, então de 5 eu subtraio 1 e acho 4. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho 100 antes do 1000. 100 antes do 1000 significa que eu vou diminuir 100 de 1000 e vou achar 900. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho 10 antes do 50. Então, eu vou fazer 50 menos 10, 40. Tá ok? Tudo bem, pessoal? Beleza. Outra regrinha. Quando um traço é colocado sobre uma letra, significa que o valor dessa letra deve ser multiplicado por 1000. 2 traços indicam que o valor deve ser multiplicado por 1 milhão e assim por diante. Tá bom? Então, se eu botei um tracinho em cima do V, significa que eu multipliquei o 5 por 1000 e achei 5000. Né?
Se eu coloquei aqui, ó, esse aqui é o número 21. 2 tracinhos em cima significa que eu vou multiplicar 21 por 1 milhão. Isso vai dar 21 milhões. Tá bom? Mais uma regrinha aí para os números romanos. Tá? Então, eu queria falar sobre isso, né, nessa aulinha. As nossas aulas sempre vão ser assim curtinhas, para vocês poderem curtir aí e também digerirem, né, melhor essas aulas. Mas eu não vou deixar de desafiar vocês, né, uma coisa que vocês não precisam. Tá aí alguns exemplos, ó, de situações que acontecem ainda, que a gente usa, né, os algarismos romanos. Ó, você tem relógios, né, de ponteiro com os números aqui, as horas indicadas em algarismo romano. Você tem ruas, por exemplo, a rua 15 de novembro, que está aqui, ó, indicada em algarismo romano 15, né? Às vezes capítulos de livro também vêm, né, indicados com algarismos romanos, né? Então você tem várias situações, várias coisas que ainda usam, né, os algarismos romanos. Eu te desafio a, dentro de casa mesmo, que nós devemos estar dentro de casa, né, buscar mais exemplos aí e acrescentar a esses. Quem sabe depois vocês batem uma foto e tal, me manda aí, coloca aí no Zap fotos, né, imagens de coisas, né, que tragam aí algarismos romanos, tá bom? E além disso, eu vou fazer um desafio a vocês, tá bom? Vocês vão reproduzir aí no caderno de vocês, né? Vocês vão copiar aí no caderno de vocês isso aqui, ó. Essa montagem que eu fiz aqui com palitos de fósforo, tá bom? Ó. Essas 3 montagens aqui, A, B e C. Ó. O que está escrito aqui? Está escrito que o número 19 menos o número 2 é igual ao número 22. Isso não está certo, né? Afinal de contas, 19 menos 2 seria 17. Então, qual é o desafio? O desafio é que isso aí são palitos de fósforo. Então, eu gostaria que você mudasse a posição de apenas um palito aí e transformasse essa mentira em verdade. Ou seja, que mudança? Você pega aí os palitinhos de fósforo, tá bom? Na sua casa, monta isso aqui, faz a mudança de um palito de tal maneira que fique verdadeira a afirmativa, porque a que está aqui é falsa. 19 menos 2 não é 22. Mas se você mexer em um palito, aí você vai conseguir escrever uma sentença verdadeira. E aí, se você conseguir fazer isso, bate uma fotinha aí com o celular e manda para a gente ver, tá bom? Ó, aqui, por exemplo, eu estou dizendo que o número 14 mais o número 6 é igual ao número 7. Isso é totalmente absurdo. Mas se você mexer na posição de um palitinho de fósforo aí, você consegue escrever alguma coisa verdadeira. Tá bom? Na letra C, eu estou dizendo que o número 27 é igual ao número 21 menos o número 6. Totalmente absurdo também. Mas se você mexer em um palitinho, você vai conseguir escrever alguma coisa verdadeira. Tá bom? E aí fica esse desafio para vocês. Se vocês quiserem, né, e conseguirem, e quiserem mostrar, beleza, bate uma fotinha e bota aí para a gente ver. Tá bom? A gente está com a ferramenta para isso. Ok? E, claro, qualquer coisa, amanhã, de 15 às 17, eu vou estar à disposição de vocês e a gente pode tirar as dúvidas, inclusive fazer aí a correção dessa atividade. Tá bom, gente? Então, olha, valeu. Essa é a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente está todo mundo aprendendo, né,
com isso, está todo mundo aprendendo a trabalhar assim, e a gente vai, a tendência é só ir melhorando, né? Mas tomara que não melhore muito, né? Tomara que a gente volte logo para a escola, que a gente volte logo para as nossas aulas, em sala de aula, tá bom? Valeu, galera, um grande abraço e até amanhã. Vou estar à disposição de vocês aqui no grupo, tá? Tchau, tchau.